Deserto. Maneiro. Clima, vamos lá. É D12. 8. Uma neblina. Ok. Terreno. Rochoso, maneiro. O odor. Mato e flores, legal. Vamos para os sons e os elementos principais. O som é uivo. Uivo ou grito, mas eu vou interpretar como uivo, eu acho legal. Uivo. E o elemento principal é... Ah, não. Ah, tá, é um D4, eu vou errado. É um 3, é ar, maneiro. Em um deserto, caminham sozinhos um gigante de pedra e um esqueleto. Seu nome é Marcos, o esqueleto que está guiando esse gigante. Ele carrega nas mãos, ele arrasta com uma mão só pelo cabo da espada a sua espada montante de ferro negro. Ele carrega com a mão só e vai arrastando ela por detrás. Nesse deserto enigmático, não se dá muito para ver o adiante. Várias areias, vários ventos que ofuscam a visão e deixam um pouco difícil de ver o que tem mais pra frente. Marcos usa consigo um mapa antigo que eles parece guiá-lo para algum lugar, mas Marcos não sabe onde. Conforme essa dupla vai passando, eles acabam encontrando várias rochas grandes que parecem estar no caminho deles. Então, o esqueleto Marcos fala: nós teremos que atravessar aqui. Creio que não vai ser dificuldade para você. Não entendo o que você disse, mas devemos prosseguir. Os dois começam a atravessar o terreno rochoso. A criatura, o gigante, ele vai andando bem devagar, com passos bem cadenciados, enquanto que Marcos sai um pouco mais na frente. Marcos sobe em algumas das pedras maiores. Ele começa a tentar olhar mais pra frente se ele encontra alguma coisa de interesse, algum perigo ou algum lugar que possa ser mais fácil para desviar um caminho, por exemplo. Enquanto Marcos ele vai tentando ver sobre o terreno mais à frente, ele acaba percebendo que a terra começa a tremer. E surge, mais ou menos pertíssimo dele, surge uma máquina de guerra, o que parece ser um golem robótico que estava ali preso, soterrado há muito tempo. O que faz com que Marcos tenha que acabe caindo para trás, mas ele consegue se colocar numa posição confortável e ágil o suficiente. O que é isso? Marcos então se levanta e pega a sua espada, sua montante. Mas ele olha pro gigante. Ele tem que fazer uma escolha. O golem na frente de Marcos possui o que parece ser um machado de pedra muito grande. Ele tem mais ou menos a altura do gigante de pedra que Marcos está guiando. Marcos consegue identificar que essa criatura parece existente, mas ela tem pontos fracos e partes que podem ser movidas, principalmente uma pessoa, ou melhor, um ser tão grande e tão alto e forte quanto Marcos. Marcos decide que vai tentar pular em cima do golem, ele amarra rapidinho a sua espada na cintura dele, ele vai pular pra cima do golem, e ele pula e vai tentar arrancar alguma das partes de metal do golem que possam capacitá-lo de ferir o gigante. Marcos consegue subir e ele arranca
partes da máquina de guerra antiga. Ele vai usando os braços dele, que são muito fortes. E ele consegue tirar partes, tira o ombro, tira partes do braço. Mas o Golem ainda consegue lutar. Ele vai tentar desferir um golpe no gigante. O gigante, que tem quase 10 metros de altura, e enquanto esse Golem, mais ou menos 2 a 3 metros mais baixo do que ele, cruza os braços e se defende contra o ataque do machado do Golem. E quando o gigante de pedra se defende, o Golem usa o seu machado e ele bate com a lâmina e faz meio que ficar presa nos braços de pedra do gigante. E quando ele faz isso, o Golem simplesmente desliga. Marcos ia arrancar o resto que tinha da cabeça do Golem quando ele percebe que desliga, mas já é tarde demais. E vum! Ele arranca a cabeça do Golem. Retorne à terra, máquina maldita! Então, o Golem acaba cedendo. E as peças que sobraram dele, que foram arrancadas, se desfazem e caem na rocha. Marcos então chega ao chão e ele imediatamente olha pra cima pra ver como que o gigante está. O Marcos se levanta e o gigante abre os braços, não fica mais em posição de defesa. E ele o encara. O gigante encara Marcos com um olhar neutro. Marcos entende que ele parece ter alguma dúvida, alguma coisa que ele só não entendeu. Mas Marcos se levanta, desamarra a corda da espada e olha pra cima. O vento que o uivava durante todo esse trajeto, que inclusive era um vento que preenchia com um uivo de uma criatura, ou parecia ser uma criatura na percepção de Marcos. O vento ele vê que o vento o tempo todo indicava o lado para onde Marcos deveria guiar o gigante. Ao invés de ir para o norte, Marcos deveria ir para o leste. O vento apontava para lá. Poderíamos ter evitado essa luta se eu tivesse usado outros sentidos. Venha comigo, criatura. Vai pra lá. E então os dois continuam a viagem agora na direção certa. O céu começa a escurecer e começa a ficar frio, considerando que os dois estão no deserto. Marcos então olha para a própria palma e ele começa a perceber que aos poucos alguns dedos começam a tremer um pouquinho. Me pergunto qual é o jeito que você consegue sentir o frio. Eu perdi o tato há muito, muito tempo. Se você é um gigante da natureza, como poderia sentir frio? Se seu corpo é rochoso e não tem nervos. Eu percebo pelo comportamento de meus ossos. Marcos olha de relance para trás e vê que o gigante começa a lentamente, o seu braço direito, apontar para sua cabeça, onde se localizam algumas plantas. Você percebe pela sua cabeça. Essas plantas devem reagir ao clima e à temperatura. Eu queria que outras pessoas percebessem as coisas com a cabeça. Mas isso é algo que nem todos sabem usar. Pelo menos nem todos que conheci. E os dois caminham. E com um tempo, a lua se abre no céu. E Marcos começa a procurar por algum abrigo para passar a noite. Marcos então avista algumas ruínas, o que sobrou de estruturas de pedra e tijolos de pedra por entre no meio do deserto. Ele se acomoda e espera pacientemente até o gigante entrar.
Marcos observa o gigante começar a fazer alguns passos, como se estivesse girando. Ele faz isso por alguns minutos e Marcos espera pacientemente. Eventualmente, o gigante se ajoelha e fecha os olhos. Jeito estranho de se preparar para dormir. Quase tudo é estranho. De onde eu venho? Marcos então se ajoelha e permanece silencioso. Marcos tem um sonho. Ele sonha que em uma estrada de ossos negros, se forma um caminho, uma estrada que serpenteia em direção ao norte. No final dessa estrada está o próprio gigante de pedra, aguardando a própria chegada de alguém.